Todos os dias é sempre um dia diferente para cada um de nós. Sabedoria do Bode, o seu canal, chega mais um dia ao ar para que você possa, junto comigo, participar aqui do diálogo. Você sabe que narrativas podem ser contadas diversas histórias, diversas formas. Por que eu digo de diversas histórias, uma narrativa pode ser colocada de diversas maneiras, ou seja, cada história de acordo com o fato que se torna esses fatos diferentes daquela realidade que você pode presenciar ou que você ouviu. Então conta-se nas tradições de livros antigos que uma criança, ela era filha de um rei, a qual havia se prometido durante períodos que haveria de nascer aquele que seria o filho de Davi, que tomaria conta de toda aquela região da Palestina, ou seja, região de Israel, onde Israel estava localizado. E ali houve uma invasão e os romanos tomaram conta de toda aquela região, era dominada pelos romanos. E aqueles que ali foram escolhidos pelos romanos, aqueles que ali estavam, sacerdotes e juízes ali que se foram colocados pelos romanos, para que aquela província se ficasse sob os cuidados da própria Roma e também sob a tutela da Grécia. E ali havia aqueles reis, aqueles comandos todos organizados para que tivesse o domínio daquele povo que ali morava naquela região. Isso se dá durante um período em que as narrativas dizem que ali haveria de nascer uma criança que seria um descendente de Davi. E nesses fatos que ocorrem, essa tal criança nasce. O que eu quero trazer aqui é um fato de uma maneira que você possa perceber a diferença entre uma narrativa, uma realidade e aquilo que é contado de uma forma religiosa. Os fatos podem ser colocados, a narrativa pode ser colocada e narrada de diversas formas, segundo a vontade daqueles que dirigem a oportunidade ou que estão sobre o domínio, sobre o poder. Porque uma narrativa ela pode ser contada de diversas maneiras. Mas o que eu estou aqui narrando, trazendo a ímpeto, é que você quando lê como história, não colocando como uma parte religiosa, como uma parte que as pessoas se autodenominam, que ali foi enviado de Deus, como ser colocado, mas eu quero colocar aqui, tirando essa parte de dogmas religiosos, colocar aqui numa vida como nós estamos vivendo, uma vida real, na nossa realidade, no nosso mundo, no nosso visual, no visual humano, no visual realístico. Então, o que eu estou colocando aqui é uma forma que você possa fazer uma análise, um estudo e ver aquilo realmente como está contado. Não nas palavras, de acordo com aquilo que foi escrito, de uma forma que possa mover as pessoas, para que as pessoas ali creiam de uma forma e que possa ser utilizado aquilo como uma maneira de dominar, ou seja, uma maneira de poder controlar a mente para que ela fique sempre temerosa e coloque um medo no interior das pessoas. Mas eu quero ir muito mais além a respeito dessa história. Porque quando nós olhamos o fato na vida dali daquele povo, na região que eles estavam vivendo, é muito drástico, muito triste. Se eu entrar por uma outra parte muito mais profunda, você vai ver que existe algo muito mais profundo, algo que precisa entender e compreender o fato que está acontecendo. Por que eu quero chegar aí? Para que as pessoas tenham noção do que é uma realidade e do que é uma visão segundo a realidade das pessoas que aqui querem ou que pretendem manipular as pessoas, para que as pessoas sejam submissas à sua vontade própria, ou seja, a vontade daqueles que estão sob o domínio. Porque as pessoas, o ser humano é movido pelas emoções, pelos sentimentos, pelo temor.
pela necessidade do seu dia a dia, por aquilo que ele tem no dia a dia. E aquilo, a sua realidade e aquilo que ele está vivendo dentro do seu lar, naquele momento, aquilo que ele sente. Você pode perceber que cada pessoa tem a sua realidade. O pai e a mãe já não é a realidade da criança. A criança veio originada daqueles dois, do casal. Mas a criança tem sua autonomia, tem o seu pensamento normal, tem o seu pensamento auto-pessoal, e em que ele vai ali se conscientizar como ser humano, como vida, como pessoa, como uma entidade que vai agora governar o mundo após a saída dos seus pais, dos seus avós, daqueles que antecederam a ele. É isso que você precisa entender, o que eu estou colocando aqui. Então não vamos entrar aqui no ponto religioso, mas no ponto realístico das nossas vidas. Então conta a história que aquela criança era o descendente daquele rei que já havia dominado a região de Israel. Era um homem do povo, um homem da terra. Era um descendente dos semitas que ali viria. E os romanos, eles estavam ali dominando, mas estavam enchendo o bolso daqueles que governavam. O clero, aquela região, aquele povo que ele estava como dominante dos templos, que dominava os templos, que trazia ao povo o temor para que o povo fosse ali submisso ao templo, levasse as suas ofertas ao templo. Eles ali levavam, e os que ali estavam, os sacerdotes que ali estavam enriquecendo às custas do povo, e o povo vivendo na miséria. O que eu estou trazendo aqui é uma realidade para que você entenda que o povo estava sofrendo, e os que ali estavam governando, estavam tirando tudo que o povo tinha, usurpando o povo, explorando o povo, e o povo estava vivendo numa miséria. A doença estava tomando conta, a miséria veio a tomar conta. E quando soube que o filho de Davi havia nascido, houve uma grande alegria no meio do povo, porque haveria de vir aquele que seria o seu descendente, o descendente do seu rei, e iria governar novamente. Quando aí o Herodes sabe disso, e toda aquela cúpula que ele estava, souberam de se levantaram irados. Queriam dominar o seu prato, o seu ganha-pão, o seu dia a dia, porque eles eram governados pelos romanos. A intenção deles era não perder o seu poder, mas ter o poder sobre suas mãos. E aí quando surge João Batista falando do pecado daquele povo, dos erros daquele povo que ali estava. O pecado que eu me refiro aqui é uma forma de entender a consciência errônea daquele povo, vivendo de orgia, festas de 6 meses, essas grandes festas que eram feitas, e o povo na miséria enquanto eles festejavam e passavam a viver de orgias. E ali João Batista vai ser convidado para ali ir, e ali ele vai testificar alguma coisa, que eu não quero entrar mais nesse detalhe, mas entrando ali as perguntas eram feitas, e ali o que fazem? A inveja, a ganância no coração daquele povo pediu a cabeça de João Batista, porque sabia que ele era parente daquele que era o descendente. E aí você percebe algo muito mais por trás da parede, que eles estavam protegendo o seu ganha-pão, protegendo os seus reinos. E ali depois aquela criança vai para o Egito, fica durante o período no Egito. Quando ele volta, aí a perseguição começa novamente. Souberam que ele voltou, e ali começa a inveja novamente. E até que alguém denuncia, porque ele já estava fazendo o seu corpo, o seu grupo, e ali ele falava a respeito da situação. Os sacerdotes se irritaram, procuraram uma forma de conseguir pegá-lo e o crucificaram. Porque todos os que eram considerados naqueles dias como malfeitores eram crucificados pelos romanos. Porque isso era uma forma dos romanos mostrar ao povo que não deveria desobedecer aos reis ou ao império de Roma. Então os romanos eram impiedosos, em todas as regiões que eles passaram eram muito impiedosos. Esta realidade não é contada, essa realidade é colocada de outra forma. Há uma coisa muito interessante, que as pessoas às vezes não param para pensar. Não sou de maneira nenhuma descrente à existência de um Criador. Existe uma diferença entre a manipulação humana, entre o temor no coração do homem, para que o homem não desperte de sua realidade, para que o homem fique submisso
Há uma situação drástica. E ali o homem sempre fica esperando, sempre esperando que algo venha de melhor. Mas vive toda a sua vida na miséria, enquanto aqueles que dominam, aqueles que estão sobre o poder, eles vivem usurpando o povo e vivendo bem, e o povo na miséria sofrendo. Nós temos que ver o que é a realidade. E que realidade você está vivendo? No sofrimento? E aí você acredita que esse sofrimento é benéfico, que Deus quer que você sofra? É a minha pergunta. Ah, mas eu sofro por causa dos pecados. No pecado de quem? Se você nasceu. E o pecado de quem? Você está pagando o pecado do seu pai, de sua mãe? Então, você está colocando numa situação que não há misericórdia. Eu estou aqui colocando uma forma lógica. Eu sempre falo uma história que é uma realidade. Se eu tenho um filho, e eu pego esse meu filho, e levo ele ao 8º andar, porque eu vejo muito sofrimento sobre o povo, e aí eu falo, não vou deixar meu filho viver esse sofrimento que está vivendo, a miséria que está vivendo, e jogo ele lá de cima para que ele não sofra. Ora, eu estou sacrificando meu filho para que ele não sofra, ou sacrificando ele para que outros não venham a sofrer. Ou seja, meus netos, meus bisnetos, então eu prefiro não ter geração, sacrifico meu filho para não ter mais nenhuma geração. Aí eu sou impiedoso, eu sou mau? Não, eu não tenho misericórdia, eu não tenho amor, eu não tenho amor no meu coração, mas eu estou fazendo por amor. Ah, mas você é um criminoso. Aí é onde eu entro a situação. É onde eu quero que você analise que tal amor é este que eu tenho prazer na morte do meu próprio semelhante. Ou que o meu semelhante morra por mim, pague um preço que não pagou, o que ele não cometeu, pagar por mim, ou ter um advogado por mim, por causa das minhas culpas. Eu tenho que assumir meus erros, aprender a ser humano, aprender a ser homem. Não é o pai que vai deixar o seu filho viver sempre na miséria e não ensinar a ele os bons caminhos para que ele assim siga no caminhos bons. Mas se ele quer ser uma pessoa mal, ele não aceita, aí a culpa é minha? Não, a culpa é da criança, e ela tem que aprender a assumir a sua responsabilidade no dia a dia da sua vida. O ponto que eu estou querendo colocar aqui não é contra a religião de ninguém, nem contra a fé de ninguém, nem contra as histórias ou narrativas contadas por alguém, ou histórias que foram contadas, porque é muito comum o ser humano acreditar em coisas com muita superficialidade, superficial, sem natureza de substância, realmente com convicção de certeza da existência de algo. Eu vejo muito nas histórias das religiões que são colocadas sobre as pessoas, em cada nação, em cada tradição, em cada região em que o ser humano se encontra. São fases da vida do homem em que ele coloca, mas sempre há por trás querer o domínio da sua consciência. Tirar do homem o direito dele viver, de ter nacionalidade, dele ter razão de existência. Ou que ele possa dizer, eu sou humano, eu sou um ser que vivo e tenho minha própria autonomia. Mas ele vive submisso, vive oprimido, vive desgraçadamente perdido num caminho em que ele não sabe o que é bom e o que é mal. Ah, mas esse o bom ou o mal ele escolhe. Eu estou me referindo à situação dele, ou ele aprende a viver só em sofrimento, ou aprende a viver só na abundância. Qual é a pessoa que vive feliz no sofrimento do dia a dia, com sofrimento, com doença, com fome, com angústia, com tristeza, e não conhecer a alegria? Alegria momentânea de alguns instantes. O que eu me refiro é uma coisa muito consciente. Eu não sou contra nem a favor de você seguir aquilo que você acredita. Não sou contra nem sou a favor. É a sua consciência, é o seu direito pessoal de tomar dentro de si mesmo a sua decisão de seguir a algum lugar. Eu me refiro ao seguinte: as pessoas acreditam naquilo que foi lhe contado em suas tradições. É um exemplo muito simples que eu sempre falo. As pessoas acreditam que existe sereia, mas nenhuma dessas coisas até hoje foi substancialmente apresentado a alguém, e alguém chegou a ver, materialmente tocou nessa tal entidade. A outra história contada, e que eu vejo muitas pessoas que seguem, e eu não sou contra quem siga,
Mas eu quero que as pessoas entendam o que ele está acreditando, se é real ou é imaginário, se é uma situação que ele está sendo movido por suas emoções e que não consegue quebrar essa raiz dentro dele, mesmo que ele faça as melhores faculdades, que ele siga os melhores conhecimentos que tem a humanidade, mas ele vai continuar sempre agarrado às suas tradições, agarrado ao medo no seu interior. Eu vejo muito comum as pessoas no dia a dia de suas vidas com problemas psicológicos procurando na realidade um psicólogo, um psiquiatra, um doutor em neurociência para que possa ajudar ele a entender a sua consciência, entender a sua personalidade, entender o que está acontecendo com ele, que ele não consegue ter um controle íntegro dentro do seu ser. Há outros que procuram nas drogas uma forma de se aliviar desse sofrimento. Outros procuram na bebida, na bebida em que ele possa aliviar o seu sofrimento. Não procura na realidade ali resolver o seu problema, mas procura ali afastar, sucumbir àquela situação e não pensar naquela situação, não tentar resolver, não tentar se conscientizar o que ele deseja de melhor para si. E muitas vezes ele não consegue, então prefere viver uma vida de sexo, numa vida de drogas e não ter responsabilidade com nada. Porque ele acredita que se ele não tem um merecimento, ou que ele não é capaz, então ele prefere se jogar e viver na miséria. Outros se jogam debaixo de um trem, como é muito comum aqui em São Paulo. Então quase, durante o ano, é quase constante, sempre pessoas se suicidando, se lançando na frente dos trens. E isso é causado, aí diz, não, isso é causa da humanidade pelo pecado da humanidade. Meu amigo, minha amiga, analise, pense dentro de si. Qual o pecado que você tem de sair para a sua casa para trabalhar? Qual o pecado que você fez para que você não tenha o seu pão de cada dia? Enquanto outros vivem em regalia, vivendo com alegria, vivendo, gastando dinheiro com iates, com aviões, viajando de um país para o outro toda semana, com dinheiro que pode sustentar um país inteiro, e as pessoas dizerem, não, mas ele é merecedor. Quem é que então está vivendo numa realidade? Ou você vive nos seus sonhos, ou você vive na sua real vida que vive? Tem pessoas que não estão nem se preocupando com o seu dia a dia, estão tão acostumadas a viver no sofrimento que não procuram entender o que está acontecendo no seu país, o que está acontecendo na sua realidade. Aqueles que estão dominando estão lhe sacrificando a sua vida, tirando dele o direito de ele pensar e raciocinar, de ele poder estudar, de poder fazer alguma coisa e ele entender dentro de si mesmo quem ele é, o que ele é. Então prefere acreditar aquilo que lhe é colocado por sacerdotes, por pessoas que são ligadas ou dominantes das religiões, para que ele acredite que o dia que ele morrer, ele vai encontrar paz, felicidade no mundo melhor. Eu sempre analiso e penso, que mundo melhor você quer para você? Colocar que Deus é culpado do seu sofrimento? Colocar que seu sofrimento é culpa daquele que realmente não tem culpa? Que a culpa compete a cada um de nós? Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, porque na própria escritura que eles assim anunciam, ou eles testificam que é realidade. Então se ele testifica que é realidade, diz que é propósito divino, então você está dizendo que Deus está tendo prazer no seu sofrimento, e que o seu sofrimento é por prazer de Deus, que Deus tem prazer que você sofra. Ou você tem a liberdade de escolher para você e decidir o que você quer. Mas para você decidir, precisa tirar aqueles que estão na sua cabeça, dominando o seu dia a dia, empurrando você para o precipício, mentindo para você, enganando você. Porque hoje em dia a mentira é muito comum nas igrejas, então as mentiras têm se propagado de uma forma que eu não vejo nem mais ninguém dizer eu tenho fé. Eu acredito em Deus. Eu creio que ele existe, mas não esse Deus que se anuncia, que se prega, que se ensina, que se manifesta da forma que as pessoas querem que seja. Hoje você não sabe discernir, mas não sabe entender o que é manifestação reais ou o que é manifestação espirituais. Vamos colocar assim, o que é carne, o que é falso, o que é problema mental. O que é emoções em excesso ou alguma ilusão mental. Porque todos nós somos movidos por nossas emoções.
Não escolho entrar nem aqui na parte religiosa. Estou falando da pessoa, na consciência que você tem. Quando você tem um problema, você briga com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, me perdoe aqui a expressão, quando a esposa briga, melhor colocando, com o seu marido, e o marido briga com a sua esposa, e os dois com os seus filhos, agora sim fica melhor a expressão para que ninguém entenda o diferente. Então, aí chega o ponto em que eu quero colocar de quem é a culpa. Porque aí um empurra a culpa para o outro. A culpa é da criança, a criança diz que a culpa é do pai, a mãe diz que a culpa é do marido, e ali a culpa é de nenhum deles. Aí foi o demônio. Mas que coisa tão estranha quando se coloca a culpa em algo que você não tem substancialmente consciência que aquilo é real. Ah, mas ele existe. Mas ele praticou a maldade? Não, a maldade é praticada pelo homem. O homem tem os desejos próprios, consciência própria, ele tem decisões próprias. O homem só não tem poder sobre a sua morte. Quando o seu corpo perde as forças e não tem mais como ele restaurá-la. Mas que você tem poder de poder analisar cada realidade que você está vivendo. O que é que você está vivendo? Quando você está dormindo, a sua realidade é no sonho. Quando você acorda, você esquece aquela realidade e passa a viver a realidade que você está vivendo com sua família. E tem pessoas que o seu lar é o primeiro lugar. Ele só pensa na sua casa, no seu pão, no seu alimento, na roupa que veste, nos filhos e na esposa. O vizinho, tudo para fora, para ele pouco importa. Se ele está sofrendo na casa dele, aí ele culpa todo mundo que está em volta dele. Mas ele tem que pensar conscientemente quem é o responsável de todas essas atitudes e desse sofrimento que a humanidade vive. A culpa de quem é? Somos nós que estamos deixando nos levar ou ser influenciados com emoções que não sabemos discernir o que é Deus ou o que é Deus e que Deus realmente nós cremos. Que tudo o que existe, que se diz, é Deus? Porque Deus existe vários, mais de 3.000 dentro da Índia. Mas todas as histórias que contam sobre esse famoso, que eles manifestam como Deus, sempre conta a mesma história. Sempre existe aquele que há de vir, sempre existe aquele que há de se manifestar para livrar o homem do sofrimento. Ou o homem está no sofrimento porque ele espera em alguém fazer alguma coisa por ele e não procura fazer ele mesmo. É o motivo de nós analisarmos, primeiramente, o que nós somos, o que nós vivemos, o que nós estamos. Porque muitas das coisas que a culpa na humanidade, do sofrimento do homem, não é Deus, não é o diabo, é o próprio homem. O próprio homem, ele manifesta a sua maldade e procura sempre alguém para que ele apontar o dedo e dizer: você é o culpado pelo meu sofrimento. E aqueles que estão em cima, superior a todos, ele quer comandar todos. Ele quer ser o líder de todo mundo, porque esse é o sonho. Eu muitas vezes ouvi e ouço muitos, até pastores aí, falando, ou padres, que seja, que eles querem chegar no céu e receber uma coroa e viver ao lado de Deus. Ele quer estar ao lado de alguém que mande e que comande, que ele possa fluir e não fazer alguma coisa. Então ele espera sempre viver na alegria, no sofrimento, ao lado de alguém que ele possa fazer o que ele quer. Mas nunca pensa ele em vencer e ser alguém por forças próprias. Entender o que é a realidade, o que é falsidade, o que é real, o que é o imaginário. Vamos seguir em frente. Até o próximo.